Olá, amigos, boa noite. Essa é a Rádio da Terra. Mais um dia, mais uma programação diferenciada. Informei a semana passada, que a terça-feira ela acaba se transformando num dia livre. Um dia em que pode ter entrevistados, pode ter assuntos variados, diversos temas, e assim será. Hoje temos 2 entrevistados, vou ler também aqui um artigo sobre ufologia, bater um papo com pessoas interessantes e depois bater um papo com vocês. Vocês que estão ouvindo, vocês que estão no chat, vocês que estão em casa, onde quer que você esteja. A Rádio da Terra tem a missão de levar informação, evolução, todo tipo de informação que seja evolutiva aos seres humanos. Costumo falar e comentar com as pessoas da seguinte forma: o que você plantou hoje? O que você plantou durante o seu dia? Se eu planto arroz, eu colho arroz. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Não é possível você plantar mandioca e colher salsinha. Ou é? Não é. Você colhe a semente daquilo que você planta. E a Rádio da Terra é uma forma de ajudar a plantarmos coisas saudáveis, coisas lindas, bonitas e maravilhosas. Informação, pesquisa, estudo, filosofia, mística, ciência, saúde, medicina. A Rádio da Terra é uma forma de plantar isso para vocês, de plantar isso para todos nós. É uma forma de contribuir em levar para todos os ouvintes evolução, informação, energia, nosso tempo, E isso é o que plantamos. Então eu me sinto cada dia mais feliz com essa programação, com os nossos entrevistados, com os nossos amigos, com os nossos parceiros, aqueles que nos apoiam, com vocês que participam do chat e todos que sempre aqui estão. Então eu quero iniciar a noite lendo um artigo sobre ufologia e depois teremos a entrevista com o Dr. Gustavo Tralli, falando sobre uma especialidade da ortodontia, que é a cirurgia ortognática. Se vocês viram as fotos que eu postei no meu Facebook, aí no chat, bem no início, tem várias fotos aí, dos entrevistados de hoje, e tem uma do Dr. Gustavo Tralli, de uma cirurgia que ele fez. E é uma alegria poder ver que existe esse tipo de correção, o que há algum tempo atrás as pessoas não podiam, porque não havia essa tecnologia tão correta e perfeita como a hoje. E o especialista no assunto de cirurgia ortognática, Dr. Gustavo Tralli, que também apoia culturalmente a Rádio da Terra, estará nos brindando daqui a pouquinho, tá? Eu vou só ler o texto e depois do Gustavo Tralli, dessa entrevista, teremos o quadrinista Laudo Ferreira. Se vocês viram a capa do livro, é um livro em quadrinho, não é nem uma revista, é um livro em quadrinho, que é parte da trilogia relatando a história de Yeshua, ou seja, Jesus, por um ponto de vista muito interessante para quem gosta de quadrinhos, quem gosta de arte, quem gosta de reflexões. É muito, muito interessante e intrigante a forma abordada pelo quadrinista Laudo Ferreira. Tudo isso hoje aqui na Rádio da Terra. Então, como eu disse, nesse momento eu vou ler um artigo que foi enviado relacionado a OVNIs, tá? Esse artigo vou passar para você neste momento. No ano de 1982 houve uma aparição, uma grande aparição, que foi histórica, e foi no futebol, durante o jogo de um futebol. O que ocorreu foi que durante o jogo teve uma aparição de objeto não identificado acima do estádio Morenão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
ou melhor, Mato Grosso, né? Eu não sei se é do Sul agora, não está descrito aqui. Acima do estádio, perdão, diversos vídeos no YouTube contam sobre essa aparição e mostram o objeto. Dentre os ufólogos, esse foi um evento isolado, visto pelo maior número de testemunhos, cerca de 24 mil pessoas. E nesse mesmo dia, outros países da América do Sul também avistaram esse suposto objeto extraterrestre. E nessa coluna, né, do jornal, há um testemunho. O testemunho é o Glauber Xavier, que estava aí até pouco tempo no chat, 35 anos. Na época ele tinha entre 5 e 6 anos de idade. E ele ganhou de presente o ingresso para assistir o futebol no estádio. E esse para ele foi um sonho de criança e feliz por estar ali. Isso aconteceu 6 de março de 1982. O time considerado mais importante para o estado do Mato Grosso do Sul, e isso agora deu certeza, Mato Grosso do Sul, Operário, contra o Vasco. E nessa época não se falava em ufologia, espiritualidade, como nos dias de hoje. A nave desceu, mas se escutar o relato de cada pessoa, você vê e compreende que cada um viu de um modo. Isso ocorre devido à frequência que cada ser está. Complexo explicar algo que para muitos só se prova cientificamente e fisicamente, sendo que a tecnologia de planetas e dimensões avançadas é mais a energia espiritual do que física e visual. Mesmo assim, ainda vi uma nave quase que física em forma de charuto, metálica, no primeiro tempo, e para alguns passou rapidamente, e para outros, como para mim, foi por mais tempo. Acabou o jogo, então fomos embora e tínhamos que pegar o ônibus próximo ao estádio para chegar até a avenida e ir a pé para casa. Para mim, na verdade, passava parte do show que teria ocorrido na partida de futebol, até compreender nos dias atuais que ali começava o empurrão para minhas buscas. Chegando em casa, algo mais impressionante nos esperava. Minha mãe estava fora de casa com meu irmão mais novo, assustada, esperando nós chegássemos em casa para que ele pudesse entrar dentro, pois ao mesmo tempo que tinha uma nave no estádio, uma nave também estava em cima da casa e ficou lá por mais tempo. Depois disso, meu irmão começou a ver muitos seres, muitas formas diferenciadas que até hoje ainda não compreende, que apenas são formas diferentes, como a televisão condiciona todos que tenham medo de formas e cores dificilmente, que compreende que eram contatados até mais que eu. Então, esse é o relato aí de uma pessoa que esteve no estádio Glauber Xavier no ano de 1982. Então, mais uma vez, o assunto ufologia sempre aqui presente, pertinente nas nossas noites, nos nossos dias. Então, a partir de agora, nesse momento, vou fazer o contato com o Dr. Gustavo Tralli e volto já já, tá ok? Só mais um minutinho, vou fazer o contato para saber sobre essa maravilhosa técnica de cirurgia de correção, tá bom? Volto já. Agora, ao vivo, com o Dr. Gustavo Tralli. Boa noite, Gustavo. Boa noite, doutor Celso. Muito prazer em participar da sua rádio. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Que isso, prazer é todo nosso, doutor Gustavo Tralli, porque conheço o seu trabalho já há algum tempo, né, como observador, e agora estou tendo a oportunidade de conhecer falando diretamente com sua pessoa e que é de muito bom grado. Posso ter certeza disso. E aqui na Rádio da Terra nós trazemos sempre pessoas que têm informação evolutiva. Na minha concepção de vida, você restaurar a integridade física, emocional, espiritual e até estética de uma pessoa faz parte da evolução. E eu quero parabenizá-lo pela fotografia que enviou dessa cirurgia ortognática. Mas antes de tudo isso,
Por favor, Gustavo, me fale um pouquinho como começou a sua vida na odontologia. Bom, Celso, eu entrei na faculdade em 97, né, 1997, acompanhando aí os meus tios, né, José Ângelo Tralli, Maria Antônia Tralli e Augusto Tralli, que trabalham em São Paulo, que já faziam odontologia, e a partir daí eu comecei a observá-los, né, ver como que é o trabalho, o dia a dia, etc. Esse meu padrinho, Augusto Tralli, ele também é da especialidade de bucomaxilofacial. E aí, na época que faltavam 2 anos para me formar, ele me orientou, falou, olha, Gustavo, essa área aqui é uma área que daqui a uns 5 anos está estourando no Brasil, e inclusive tem um amigo meu que está voltando dos Estados Unidos agora, e está trazendo muita coisa nova, seria interessante você dar uma passadinha com ele, ver o que você acha. Falei, nossa, excelente, deixa eu dar uma olhada. Aí eu tive a oportunidade, um pouquinho antes de se formar, de assistir uma cirurgia ortognática com esse cirurgião que chama Marcos Pita. E aí foi aquele negócio de amor à primeira vista, né? Entendi. E aí eu me empolguei, falei, acho que é por aí que eu quero mesmo. E aí eu me formei em 2001 e de lá para cá eu só trabalho praticamente nessa área. E explica, por gentileza, o que é exatamente a cirurgia ortognática? Alguns pacientes nascem com algumas possibilidades a mais de ter uma deformidade facial. É quando a maxila ou a mandíbula, né, a maxila e a mandíbula, tem um desvio, uma deformidade de crescimento, e aí a mordida desse paciente começa a não encaixar mais, e aí esse paciente tem alguns déficits estéticos e funcionais, como, por exemplo, a mordida não encaixa, problema respiratório, problema postural, problema de mastigação, problema em relação às articulações, fica bem próximo do ouvido a articulação que permite a gente abrir e fechar a boca. Essa articulação também começa a ter um prejuízo, estalo, crepitação e etc. E também o que vai causar uma dor de cabeça muito frequente. Então, esse é o paciente de cirurgia ortognática. Então, esses pacientes, após o crescimento, têm a possibilidade de estar corrigindo essa deformidade facial através dessa cirurgia, que é a cirurgia ortognática. Olha que interessante. Não sei se pode ser revelado, qual é o nome da moça que está na foto, na imagem? Então, essa uma paciente que se chama Paula. Paula, né? E ela está feliz com essa cirurgia? Você tem contato com ela pós-cirurgia, né? Pós-operatório? Então, o contato pré e pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia, né? Então, alguns pacientes eu tenho a possibilidade de ter um contato até mais longo. Essa paciente especificamente, ela se permite uma exposição, né, inclusive da mudança que ela teve a mais. E existem até trabalhos, né, Celso, é importante a gente estar frisando isso, que tem trabalhos de psicologia que provam o quanto esse paciente tem de ganho de autoestima, de autoconfiança, né, a vida do paciente melhora. Então, é importante frisar também que muitos trabalhos já são provados em relação ao benefício desse tipo de cirurgia. Entendi. Eu imagino que ela deve estar muito feliz, muito contente, né? Muito feliz, sem dúvida nenhuma. Aqui a Vera fez um comentário no chat. Essa moça voltou a viver, ela ficou linda, né? Claro que a gente está falando num ponto de vista assim, de melhoria, né? Porque as pessoas Sim. nascem como são e há um motivo, né, para ser como se é. Sim. E quando a gente pode fazer, falando na terminologia popular, upgrade, fica melhor ainda, né? Sim, sim. É interessante também, Celso, né, até pelo perfil da rádio, a gente tentar puxar para o outro lado também, né? Então, por exemplo, essas são possibilidades de melhorar a condição de vida das pessoas, mas para mim também é importante poder proporcionar e ajudar as pessoas, né? É uma via de mão dupla, né? Com certeza. Eu sei que ajudando as pessoas, eu também estou me ajudando. É o famoso dando que se recebe, né? De poder trazer esse benefício para as pessoas estarem felizes, estarem participando. E hoje em dia, esse tipo de procedimento ele é muito mais acessível do que era antigamente. Hoje em dia, o convênio médico ele é obrigado a cobrir esse tipo de cirurgia.
Então, quer dizer, grande parte da população tem possibilidade de ter esse benefício. Esse tipo de problema, Celso, ele alcança, em média, 35% da população. Uns em maior grau, como é o caso dessa paciente, da Paula, e uns em menor grau. Então, assim, são muitas pessoas, né? Se a gente pensar em 35% da população, é bastante gente. Então, realmente, eu estou impressionado com esses números, não tinha a menor noção que poderia ser nessa gama, né, de 35%. Doutor Gustavo, como eu sei que também você é uma pessoa espiritualizada, diz uma coisa, como esse dando que se recebe é uma fórmula tão simples e tão fácil, mas por que será que as pessoas ainda estão demorando para acordar para esse lado? Eu tenho a impressão que é o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento bem complicado. Eu sou bem eu penso bem naquela divisão de 2012, né? Que o pessoal fala em dilúvio, etc. Mas, na verdade, esse processo é totalmente mental, né? Então, tem pessoas que estão conseguindo vibrar de forma mais positiva, crescer na vida de forma excelente. Então, pessoas que estão indo para o outro lado também. Mas eu acho que daqui a pouco as coisas tendem a melhorar mais, a frequência aumentar, as pessoas melhorarem. Eu acho que a televisão também atrapalha muito. Desde quando eu parei de assistir televisão, puxa, o foco da minha vida melhorou muito. Tomo muito cuidado também com o celular. O celular também é outra caixinha hipnotizadora, né, que acaba atraindo as atenções. E também a nossa energia, né, Celso, ela é canalizada, ela é potencializada através da atenção. Então, naquilo que nós colocamos a nossa atenção, é para onde que vai a nossa energia e a nossa construção do nosso futuro próximo, né? E eu acho que esse conhecimento, que é um conhecimento que foi vedado há muito tempo e está sendo vedado, eu acho que devagarinho está chegando, viu? E a sua rádio, viu, Celso, ela tem um papel importantíssimo nisso. Eu sinto isso, converso com a Paula, converso com os meus familiares e cada vez mais também a sua rádio também tem papel importante nesse de desvendar, né, essas informações importantes para a população em geral. Que fico feliz em vocês estarem ligados, né? Um abraço para sua esposa Paula. Essa é a nossa missão, tanto é que eu não tenho tempo para absolutamente mais nada, mas para isso a gente sempre arruma, né? Eu criei a Rádio da Terra, assim não tendo horário praticamente nem para mim. Mesmo assim, falou em evolução humana, a gente dá um jeito, porque não tem como não passar informação, não tem como não fazer essa máxima, né, atribuída a São Francisco de Assis, de dando que se recebe. Estou muito grato por sua participação. E tenho aqui uma pergunta do chat, da Vera Pinho. Ela tem um zumbido no ouvido. Será que pode ser um problema de oclusão? Esse probleminha de zumbido no ouvido, num primeiro momento, é interessante ir no otorrino para ver se tem alguma causa auricular. Caso não tenha uma causa auricular, com frequência tem pacientes que têm esse tipo de problema, porque a ATM, que é a articulação temporomandibular, que é do lado do ouvido, quando ela está um pouquinho afetada, então essa articulação, ela é construída, ela é feita, ela é planejada para se ter uma oclusão, que é um encaixe entre os dentes perfeito. Quando nós não temos essa oclusão certinha, automaticamente essa articulação começa a ter um desgaste fora do padrão ideal. Esse desgaste fora do padrão ideal, algumas vezes cria um pouco de um edema dentro da articulação, e essa articulação aumenta de volume. E quando ela aumenta de volume, ela pressiona o conduto auricular, que um é vizinho do outro. Então, automaticamente, acaba causando um zumbido, ou de vez em quando tapa o ouvido com mais frequência. Então, esse tipo de patologia, ela até certo ponto é comum também. Entendi. A Vera tem esse interesse, né, em saber. Tá com zumbido no ouvido, Vera? Então tá aí as instruções, siga as instruções do Dr. Gustavo Tralli. Gustavo, uma pergunta. O que mais te alegrou até hoje na sua profissão?
O que mais me alegra é a possibilidade de contribuir, de proporcionar uma vida melhor para as pessoas. As pessoas realmente não precisa nem do reconhecimento, é mais no sentido de visualizar, né, a mudança de vida. De vez em quando chegam os convites de casamento, aí você vai lá, vai ver, é aquela paciente que há 3 anos atrás fez a cirurgia, mudou o rosto, mudou de vida, mudou a autoestima, namorou, casou. Então é a mudança drástica na vida das pessoas, né? Esteticamente a mudança ela é muito grande. Fisiologicamente, funcionalmente também, a mastigação, respiração, a postura, etc. Esse conjunto de fatores aí cria realmente a possibilidade de uma vida nova para a pessoa. Isso para mim é o que mais me alegra, essa possibilidade de alcançar o que a pessoa está esperando, né? Daí para cima. Isso para mim é fantástico. Interessante. Você comentou que existem os graus, né? São diversos graus dessa, eu não sei se é uma anomalia, qual o nome correto? Uma anomalia, má formação? Deformidade dentofacial, é na face, né? Uma deformidade é um crescimento que não foi o ideal para aquela face. Correto. E aí existem as classes, né? A classe 1, que é aquela pessoa que tem a mordida certinha, bem encaixadinha. A classe 2 é quando a pessoa tem uma deficiência de crescimento da mandíbula, que é a parte de baixo, então a mandíbula é para trás, tipo como o Noel Rosa, saudoso Noel Rosa, ou o classe 3, que é quando tem a mandíbula bem para frente. Tá. E todas elas são passíveis de cirurgia ou só algumas? Todas elas são passíveis de cirurgia. E tem também aquele paciente que tem uma assimetria facial, quando a mandíbula ou a maxila é mais para um lado, mais para o outro. Quando sorri, aparece, né, a pessoa sorri, aparece mais a gengiva de um lado do que do outro. Tem também aquele paciente que tem um sorriso gengival, né, quando a pessoa sorri. E a pergunta que eu havia feito, né, no momento em que deu blackout aí sonoro, foi a seguinte: Doutor Gustavo, você ainda atende também odontologia clínica convencional ou somente a cirurgia ortognática? Quando eu me formei em 2001, até mesmo em orientação com quem eu estava acompanhando e vendo, um caminho que foi seguido foi esse. Porque até para poder se dedicar, né? Desde quando eu comecei, é uma escada evolutiva. Então, desde quando eu comecei a aprender esse tipo de procedimento, acho que eu demorei aproximadamente uns 6, 7 anos para estar podendo operar tranquilo e etc. Então, para eu poder chegar com 6, 7 anos operando, realmente desde o começo eu tive que só se dedicar a isso, a esse tipo de procedimento. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse feito outros procedimentos, ou feito os procedimentos odontológicos, qualquer outro, teria bagunçado um pouquinho a minha estratégia em relação ao aprendizado e atrapalharia um pouquinho a minha escada evolutiva e eu não conseguiria chegar a um nível que tivesse apresentado esses resultados aí. Entendi. Então, realmente, a dedicação desde o princípio foi um fator. E nós temos aí uma história, né? Eu considero que tudo na vida tem uma história. E você tem a história do seu padrinho, né? Foi o Augusto, né? Doutor Augusto? Isso. Augusto Tralli, que te deu a dica, você pescou e hoje está aí como uma referência da cirurgia ortognática. Quer mandar um abraço para o doutor Augusto? O Augusto, ele me ajudou muito desde da minha história de vida, né? Ele é meu padrinho de batizado, então me batizou. Em 2012 a minha mãe veio a falecer, 12 anos a minha mãe veio a falecer, e a partir de então eu tive uma proximidade maior com meu padrinho, né? Desde orientações na adolescência, um pouco antes de fazer a faculdade, na faculdade, depois da faculdade. Inclusive semana passada eu estive no consultório dele em São Paulo, para a gente conversar, almoçar junto, etc. Então ele é, sem dúvida, uma referência para mim, me orientou 100%, né? Então fez o papel de padrinho dele, vamos dizer assim, né? Devo muito a ele, sim, sem dúvida. Que ótimo. Doutor Gustavo, por favor,
quais são as dicas que você deixaria ou deixa agora para o nosso público, para os nossos ouvintes, tanto para quem está aqui no chat, quanto para as pessoas que estão só ouvindo? Nós temos cerca de 1.000 ouvintes por dia na Rádio da Terra. Qual a dica de vida e que tenha uma relação à sua profissão que você gostaria de deixar aqui para todos? Uma dica em relação direta com o tipo de procedimento que eu faço é que a tecnologia tem mudado muito os resultados e a recuperação desse tipo de procedimento. Antigamente, aproximadamente 15, 20 anos atrás, o paciente, para poder fazer um procedimento desse, ele saía com a boca amarrada, a recuperação demorava 45 dias, etc. Hoje em dia, esse paciente opera de manhã, vai embora à noite ou no dia seguinte para casa. Em aproximadamente 15 dias, ele está 90% da condição física, e sai da cirurgia falando e mastigando, com dificuldade, mas sai. Todos os pontos caem sozinhos. Então, hoje, é um procedimento muito mais viável, do ponto de vista viável financeiramente, do ponto de vista de recuperação, e ele pode beneficiar muito os pacientes. Então, caso aquele paciente tenha uma deformidade, mesmo que seja imperceptível, que não incomode, etc., quanto mais tempo se deixar para realizar o procedimento, é pior, porque a recuperação é pior. Então, quanto antes identificar, poder tratar e resolver o problema, o benefício para o restante de vida dele que o paciente vai ter é gigantesco. É um investimento na qualidade de vida, sendo que hoje é muito mais viável. Então, a dica que eu dou é essa. Caso tenha aquele incômodo, seja ele em relação à dor, estalo ou estético, no dia a dia, não deixe para depois, né? Resolva e saiba que é muito mais viável, que a recuperação é muito melhor e que hoje em dia é tão tranquilo como fazer procedimentos puramente estéticos como plástica, por exemplo. Olha que interessante, né? E a ideia, a noção que a gente tem de mexer nessa região é que seria uma coisa extremamente traumática e já não é mais, né? Já não é mais. Hoje, doutor Celso, o paciente ele não sente dor, porque nessa região da face, ele sai com uma parestesia, que é uma sensação de anestesia temporária. Então, tanto a parte de cima como a parte de baixo, elas vão voltando gradualmente, né, a sensibilidade normal. A movimentação normal, mas a sensibilidade, que é o que causa a dor, vai voltando devagarinho, de 1 mês a 3 meses. Só que esse 1 mês era para o paciente sentir dor. Ele não sente por quê? Porque ele está anestesiado. Então, realmente, dor o paciente não sente nada. E é isso que eu posso falar dessa cirurgia em si. Então. Qualquer dúvida, se alguém tiver qualquer dúvida, pode me procurar no Face, eu adiciono, qualquer outro. Mas as dúvidas principais acho que são essas mesmo. Ok, tem só mais uma pergunta aqui. Mais ou menos, quanto custa uma... Claro que deve haver classes de cirurgia, mas na média, quanto custa uma cirurgia dessa? Então, uma cirurgia dessa varia muito de acordo com o tipo de convênio médico que o paciente tem. Então, a maioria dos convênios médicos, eles pagam, eles faturam a cirurgia, assim como qualquer outro procedimento. Vamos supor que o paciente tenha um problema funcional de coluna ou quebrou, por exemplo, a perna, etc. O paciente vai procurar aquele colega que aceita aquele convênio e aí automaticamente o convênio vai pagar o paciente. Desculpa, o convênio vai pagar o profissional. Uhum. É assim também que funciona para esse tipo de cirurgia. Nossa, que interessante e, graças a Deus, fácil para as pessoas que tenham os planos hoje que já cobrem, né? Gustavo, por favor, doutor Gustavo, qual contato? Eu gostaria que deixasse para a gente contato, telefone. Já passei o e-mail aí da sua clínica, mas diga para nós, se a pessoa quer entrar em contato, fazer mais questões, como que ela te encontra? Ela pode me encontrar no Facebook como Gustavo Tralli ou mesmo dar uma olhadinha no meu site que tem muita informação, drgustavotralli.com.br, ou mesmo no meu consultório, que é ramal 11 2378 5600, ou mesmo fazer uma consulta. Estou à disposição aí. E interessante, viu, doutor Celso, que hoje em dia sempre tem gente de Pernambuco, Recife, do Sul, através do Facebook, fica sabendo do procedimento, ou vê o vídeo, algum vídeo, alguma entrevista, etc. E sempre perguntam todo tipo de dúvida
pelo Facebook mesmo. Então, se qualquer colega tiver qualquer dúvida, não se acanhe em perguntar aí. Para mim é um prazer poder estar solucionando e poder estar ajudando as pessoas. Que maravilha. Repetir novamente o seu site. Quero dizer de coração que me transformei num admirador do seu trabalho, da sua profissão, dessa nova modalidade, para mim, né, uma nova modalidade, e, obviamente, de você como pessoa. Quero te agradecer muito em nome aqui de todos os ouvintes da Rádio da Terra e deixo aberto as suas considerações finais. Doutor Celso, eu que agradeço, é um prazer estar... Já sou ouvinte desde quando começou a rádio, é um prazer estar tendo a possibilidade de mostrar um pouco do meu trabalho. Sou muito ligado nesses conhecimentos que podem melhorar a vida das pessoas e realmente a rádio tem melhorado a minha vida, tem orientado. Todos os dias que tem entrevista sempre tem muita coisa para ser aproveitada. Agradeço a você pela iniciativa, continue sempre com a rádio aí, nós aqui de Mogi, meus tios de São José. Então, estamos sempre ouvindo aí. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E tenham todos uma boa semana. Muito obrigado, doutor Celso. Maravilha, Gustavo. Obrigado. E um bom fim de noite para você e para sua família. Até a próxima, meu amigo. Tudo de bom. Então, hoje, nesse momento, tivemos a alegria de ver um trabalho sério, profissional do Dr. Gustavo Tralli. E você, que ouviu, que viu as fotos, né? Pelo menos para mim, eu acho isso emocionante, essa recuperação, os efeitos, né? A qualidade de vida. Qual a sua opinião? Coloque a sua opinião aí no chat, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que é muito interessante. Enquanto vocês dão um oi, eu vou fazer contato agora com o nosso próximo entrevistado. Próximo entrevistado é Laudo Ferreira, quadrinista, né? Quadrinista é quem faz quadrinhos, desenhos em quadrinhos. Ele lançou uma trilogia chamada Yeshua, Onde Tudo Está. Yeshua é o nome, né, original de Jesus, e é livro em quadrinho com a saga, por um ponto de vista muito intrigante, interessante, da vida de Jesus. Vou colocar aí novamente as fotos, as capas desses livros e vou fazer conexão. Já já retorno ao vivo com Laudo Ferreira, Arte na Rádio da Terra. Só mais um minutinho, já retornamos. Olha, a ideia de fazer a história de Jesus em quadrinhos, ela começou no final dos anos 90, por volta de 98, 99. Curiosamente, assim, começou a bater muito assunto relacionado à figura de Jesus, a muita documentário, muito programas de televisão, muita coisa. Eu acabava assistindo ou trombando com livros e tal. E a questão espiritual, a busca de um melhor entendimento do sagrado, do ser humano, da relação do ser humano com o sagrado, essa questão mística sempre foi um grande interesse da minha parte, como buscador mesmo, como entender isso. Outros trabalhos meus, eu faço quadrinho há muitos anos já, desde o começo dos anos 80, eu faço quadrinhos, e sempre isso permeou meus trabalhos, logicamente de uma maneira um pouco mais jovem, um pouco mais imatura, digamos assim, mas sempre fez parte. Enfim, aí naquele final dos anos 98, 99, veio muito forte essa ideia de fazer um quadrinho de Jesus, sobre a vida de Jesus. E, a princípio, eu pensei em fazer um trabalho único, ou seja, ele seria uma obra só, ele não seria dividido em três, e ele contaria
a narrativa dessa história de Jesus, ela seria feita de uma maneira linear, porque se você pegar o evangelho canônico, que todo mundo conhece, os 4 evangelhos que estão na Bíblia, eles são contados blocados, eles são contados em capítulos, né? A ideia era contar aquilo como uma história linear. E assim foi feito. Mas aí eu comecei a fazer uma pesquisa para fazer para ter um melhor embasamento para contar essa história, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa lendo livros muito simples, ou livros acessíveis, mas aí, aos poucos eu fui aprendendo a fazer uma pesquisa mesmo, né? A que livros corretos eu pesquisar, né? E nessa o trabalho foi indo e ele foi crescendo. Eu comecei a desenhar o livro em 2000 e fui pesquisando, fui tomando forma. Eu fui tendo um melhor entendimento da obra, né? Porque do que eu estava fazendo, porque inicialmente ele tinha uma proposta ainda muito embasada no catolicismo, né? O livro inicialmente ele não se chamaria Yeshua, ele se chamaria Ele. E aí com essa pesquisa e com uma busca minha espiritual, um melhor entendimento das coisas, eu comecei a fazer muito trabalho de autoconhecimento. Tudo foi virando um grande caldeirão para fazer essa história em quadrinho. Ela acabou virando uma trilogia, porque na época que eu fui começar a apresentar esse projeto para as editoras, isso no meado dos anos 2000, 2005, né, da década de 2000, melhor dizendo. Hoje em dia você publica um livro em quadrinhos aqui no Brasil, o mercado de quadrinhos já está permitindo isso, um livro com 500 páginas, que é o que soma os três livros. Na época não, era uma coisa um pouco complicada você pensar num livro com 500 páginas, então eu quebrei ele em 3 partes, né? Entendi. E foi o que aconteceu. Inclusive na época mesmo, isso em 2005, o mercado editorial de quadrinhos estava muito fraco. Muitas editoras não entenderam muito bem o que era aquilo que eu estava fazendo, né? O que vinha a ser uma história em quadrinho de Jesus, né? O que seria isso, né? Então houve todo um processo de você passar uma ideia para os editores entenderem isso, o próprio público, né? Porque existem alguns segmentos, existem 2 tendências, né? Digamos assim, para você fazer um trabalho baseado em pontos místicos, em pontos espirituais, né? Na figura de Jesus, ou você faz, é uma regra, né? Ou você faz um quadrinho religioso mesmo, ou você faz um deboche sobre a figura de Jesus, que é muito comum isso, né? Muitos artistas ligados por querer fazer uma paródia à instituição da igreja, acabam atingindo diretamente a figura de Jesus. E não era a minha intenção. A minha intenção era fazer uma grande aventura espiritual e onde a figura de Jesus tivesse uma relevância, uma importância a parte da questão da figura canônica, da figura católica, e sim como um grande mensageiro que ele foi. E nisso o trabalho foi rolando, os anos foram se passando, e de 2000 até 2013 eu fui produzindo, fui fazendo, fui escrevendo a história simultaneamente, enquanto eu ia desenhando e escrevendo simultaneamente. Então, lancei em 2009 o primeiro livro, em 2010 o segundo. Aí esse material já estava pronto, aí eu tive que sentar para acabar a história, e aí de 2010 para 2013 eu acabei os livros. Basicamente isso, Celso. Olha, é muito interessante. Primeiro eu sou um admirador de quadrinho, depois encontro você que faz um quadrinho com um motivo filosófico baseado num personagem histórico dos mais renomados, dos mais importantes,
e ainda com uma personificação de algo assim realmente inusitado. Então, para mim, é só parabéns, parabéns, parabéns em todos os sentidos, né? Conta um pouquinho para a gente. Tudo bem, a história de Jesus, mas quais são as peculiaridades que você gostaria de chamar a atenção do público, dos nossos ouvintes, para que ele se sinta realmente assim com vontade de sacar o que é, além da arte, é claro. Olha, eu vou dar um ponto bem técnico e vou dar um ponto bem lúdico agora. O ponto técnico é o seguinte: o quadrinho, ele inteiro, os personagens, as localidades, alguns termos que são usados, né, são todos em hebraico, né? Eu trabalhei com dois tradutores, uma empresa de tradução hebraica que me traduziu os 2 primeiros livros, e parte do terceiro já estava traduzido, já porque, né, os personagens eram os mesmos, e um outro tradutor de hebraico que fechou o livro comigo. Então, assim, todos os nomes estão em hebraico. E Yeshua, na verdade, Celso, em hebraico, ele quer dizer salvação. Esses dias atrás até eu dei uma entrevista e algumas pessoas andando criticando que eu não havia feito uma pesquisa, que o nome de... Não, houve todo um embasamento para você fazer um trabalho desse, você tem que estar bem alicerçado. E Yeshua é salvação. O nome de Jesus, segundo esses tradutores correto em hebraico, é Yeshu. Então, a ideia de usar os nomes em hebraico para quebrar uma proximidade, digamos assim, que nós temos, e umas coisas que até para mim são um pouco inverossímeis. Por exemplo, na tradução para o latim, né, que veio para o nosso português aqui, por exemplo, do pai do João Batista, que em português ele virou Joaquim, né? Quer dizer, você não existe um judeu lá naquele período ali da história de Jesus com o nome de Joaquim. O nome correto é Yehoahim, se eu falei correto, mas não devo estar. Alô? Tá me ouvindo, Celso? Tô ouvindo. E, enfim, então teve essa preocupação. E criou isso, algumas pessoas próximas andaram comentando comigo na ocasião que eu lancei o primeiro livro, que criou um certo distanciamento, porque nem as Marias, né, a Maria mãe de Jesus, a Maria Madalena, elas são Miriam, né, o nome, a tradução é Miriam. Simão Pedro, Shimon, e por aí vai, né? João Batista, Yohanan, né? Então, a partir do momento que você traz mais próximo ao nome originais, né, os nomes originais que você do hebraico, ainda você tem o aramaico, né? Então, mas eu preferi optar pelo hebraico para ficar uma leitura mais fácil. Então, você já dá uma diferença ali na leitura. Agora, tem uma questão aí que eu falo, a questão mais lúdica da coisa, é que a figura de Jesus, como eu falei agora há pouco para você, Celso, ele é o grande herói da história, você entendeu? Uhum. Às vezes algumas pessoas religiosas vão ler, que já leram alguns depoimentos meus, acharam que existe uma intenção de ofensa. Na verdade, é preciso um entendimento do que é essa história de Jesus, que ele não veio trazer uma igreja, isso não é uma verdade, isso é a minha opinião, né? Ele veio passar uma mensagem, ele veio trazer uma possibilidade de você transformar uma realidade mudando você interiormente, né? Então, toda essa questão é passada na história, é passada ou tentada, né? Passada na história em quadrinho. Quando se fala a história de Jesus dentro de uma perspectiva humana, que muito se falou, muito se divulgou disso, mas o quadrinho, ele tem um lado espiritual, ele tem um lado místico muito forte. Eu não limei qualquer situação
os milagres, alguns segmentos, algumas partes da história de Jesus, onde existem milagres, foi dada uma outra leitura, mas não deixa de ter o fundamento que a história de Jesus tem, entendeu? Então, assim, ele foi feito, ou de novo, né, ou tentado para uma pessoa religiosa ler e até mesmo para um ateu ler, porque eu não estou pregando ou fazendo apologia a dogmas, eu estou contando uma história com todo amor que eu consigo fazer, né, dentro do meu lado como criador da figura de Jesus. Enfim, é basicamente isso. Não, realmente é um trabalho, e o que você citou nesse momento, que foi baseado em traduções direto do hebraico, né, com esse apoio, esse suporte técnico, vamos assim dizer, é um diferencial que te dá um gabarito de falar e discutir, até mesmo teologicamente, né, com pessoas que talvez não tenham sequer pensado em pesquisar, apenas crer. O que você acha? Tem umas coisas, por exemplo, Celso, de novo, isso é a minha opinião. Eu não vou contar, né, embora sempre tenha aquela brincadeira que a história de Jesus todo mundo conhece, né, mas, por exemplo, nesse último livro, a figura de Judas, ela é um dos focos centrais dessa história. Como que é a posição dele dentro do grupo lá de Jesus e o que acontece, o que leva ele a trair, como é que é essa questão dentro da história. Agora, tem uma questão que é muito engraçada. Existe uma forma existe uma postura que eu dei para esse personagem na história e um fim para ele, né? Aí eu não vou contar, você está lendo, né, Celso, e as pessoas que forem ler, aí que elas vão ter sua opinião. Mas tem uma coisa muito engraçada, porque assim, algumas coisas que já foram feitas, o que nós temos por exemplo, Maria Madalena foi a grande prostituta arrependida, e existem alguns equívocos, por exemplo, existem alguns segmentos apócrifos, alguns grupos espiritualistas não têm Madalena como uma prostituta e muito menos arrependida. Isso foi um papa aí no início da Idade Média aí que cometeu esse equívoco. Muita gente misturou essa questão da mulher adúltera que ia ser apedrejada e misturou com a história da Madalena. E existe uma série de possibilidades ali que são muito confusas. E tem uma festa, vamos dizer assim, uma ação popular, que é a Malhação de Judas, que foi uma coisa muito engraçada, que essa ideia que me veio, esse raciocínio me veio esses dias atrás, que é meio que institucionalizado aí essa festa folclórica de malhar um boneco, que na verdade você está fazendo um linchamento, né? Você está pegando um boneco ali que você representa a figura de Judas e 10 molecada leva aquele boneco para a rua e bate, senta o pau ali. Ou seja, é uma brincadeira de linchar uma pessoa que supostamente traiu outra. Isso vai contra o próprio ensinamento de Jesus, que é o perdão, né? Você só se cura, e pelo menos é o que eu acho, você só se cura e cura o seu algoz perdoando, né? Que é algo muito difícil para a gente, né? Então, há uma série no livro, uma série de pensamentos de Jesus que a Igreja Católica foi mudando esse entendimento com o passar dos séculos, e volto a falar isso dentro do meu raciocínio. Eu procurei tentar dar um entendimento, aproximar mais da raiz da coisa, né? Às vezes a gente pega muito uma figura teatral de Jesus, até na postura dele, e esquece que ele foi uma pessoa normal, uma pessoa, um ser humano ali, entendeu? Então, todo esse trabalho feito em cima foi do personagem e da figura dele, foi para tirar ele do altar ali, daquela
aquela figura e tal, e humanizar ele. E nesse sentido, quando você fala humanizar, não é ridicularizar, debochar, é aproximar mais ele, né? Aproximar aquela história que muitos espiritualistas falam, é o Deus interior. Se somos filhos de Deus, deuses filhos somos, né? Então, é tudo isso daí que existe a preocupação nessa trilogia do Yeshua. Muito interessante. Antônio Vitor Ferreira é obrigado aí do nome em hebraico aí. Isso, colocou aí. Dentro do estudo seu, Laudo, qual foi, assim, aproveitando, vamos entrar um pouquinho no lado da teologia da coisa, porque você teve contato, né, direto com isso, inclusive para a tradução. Qual foi, assim, a discrepância mais forte que você encontrou da tradução que você teve do seu trabalho com a tradução aí que circula pública, vamos dizer? Olha, assim, Celso, tem algumas coisas que são curiosas na história de Jesus. Por exemplo, o tal do indulto da Páscoa, onde Jesus é trocado pelo Barrabás, né? Então, isso não é bem uma opinião minha, mas, quer dizer, era uma opinião minha e acabou sendo embasada com pesquisas que eu li e alguns teólogos com quem eu conversei. Era uma coisa um pouco impossível de ter acontecido esse indulto, porque Roma, e na figura de Pilatos, que era o prefeito lá da Galileia, ele odiava muito os judeus. Ele tinha uma verdadeira paura de judeus, tanto que ele não morava em Jerusalém, ele morava numa cidade perto de lá, acho que era uma cidade mais arejada, uma cidade melhor, ele não gostava. E os soldados, então, existia eles execravam ali a figura dos judeus. E nessa... isso é histórico, né? A figura de Pilatos, inclusive, é comprovadamente histórica. Então, o que acontece? Você imagina que existem alguns segmentos que falam que Barrabás foi um ladrão, existem alguns segmentos que falam que Barrabás foi um zelota, né? Um guerrilheiro ali que lutava contra a ditadura romana. Existem alguns segmentos que falam que Barrabás também chamava Yeshu, porque Yeshu era um nome comum, e Bar-Abá é um filho de Abá, né? Então a igreja tirou o primeiro nome. Enfim, existem todas essas várias histórias. Então, aquele tal julgamento público onde Jesus e Barrabás são levados e o público opta em salvar Barrabás e matar Jesus, muitos estudiosos, alguns estudiosos teólogos que eu conversei, eles acham que aquilo não existiu, porque o mais provável era que Pilatos tenha feito aquilo ali, junto com o sinédrio judeu ali, em bastidores, e mandou matar. Ele mandou matar sem ter... Porque não havia essa preocupação por parte de Roma, por parte de Pilatos, que era o governador ali, não havia essa preocupação de com Jesus, com um pregador ali, que para eles aquilo ali não interessava nada, você entendeu, Celso? Essas são, assim, uma das discrepâncias, assim, entendeu? E existe, inclusive, algumas vertentes que dão peso ao povo judeu, como eles que forçaram a morte de Jesus, entendeu? Que Pilatos lava as mãos. Esses são tudo mitos, isso não é muito comprovado, entendeu, Celso? E tem mais algumas coisas ali na história de Jesus, que existe um livro, eu não se lembro o nome do autor, mas é um PhD de Harvard, que o nome chama O que Jesus Disse, o que Jesus Não Disse. Esse livro é acessível, você acha em livraria. Ele mostra erros de tradução e erros de tradução através dos séculos, né?
feito por esses monges beneditinos que foram reescrevendo. Então, assim, tem muita coisa de erros de tradução, algumas coisas. Por exemplo, a figura de Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, até então, no Evangelho, ele não é citado. Ele é citado só no momento que Jesus vai lá ressuscitar ele, você entendeu? Isso no meu quadrinho eu procurei trabalhar de uma maneira um pouquinho mais sensata. Eu apresento o Lázaro lá no início e tal. Então, são alguns pontos. A Madalena, você entendeu? Não é comprovado que Madalena era uma prostituta, entendeu? Não existe. É o próprio Evangelho, essa história que Jesus tirou não sei quantos demônios dela, mas mesmo assim isso não quer dizer que ela era uma prostituta. Muitos estudiosos têm isso como ela foi, na verdade, ela foi uma grande importância dentro do grupo ali dos apóstolos. E a igreja, como a igreja católica ali no início era eminentemente masculina, né? Era um clube de bolinha ali, eles não podiam deixar uma figura feminina ter uma importância, né? Então ficou essa história do Pedro, seu fundador da igreja ali, seu primeiro papa. Mas tem algumas vertentes que falam que Madalena foi a mulher que sacou ali a história de Jesus, tanto que a própria Bíblia, o próprio Evangelho lá, conta que todos, quando Jesus foi preso, todos os apóstolos sumiram, né? Fugiram de medo. A Madalena e as outras mulheres, a mãe dele, foram as únicas que ficaram do lado de Jesus, né? Então, essas relevâncias de algumas figuras, a igreja, isso eu não estou fazendo uma crítica à igreja, porque a igreja deixou passar isso propositalmente, digamos, ou não sei, mas que você estudando, você percebe que a história é um pouco diferente. E isso não denigra a figura de Jesus. Com certeza. Laudo, temos aqui no chat algumas perguntas. A primeira é da Benedita Escaleira. Onde encontramos o livro? Ô Benedita, eu não sei como está o primeiro, você entendeu? Porque eu conversei com algumas pessoas pelo Facebook que não estavam achando, mas livrarias Saraiva, essas grandes livrarias vão estar acessível, é fácil de você achar. O livro é de qual editora? Da livraria Devir. Devir Livraria. Tá. O Jairo está perguntando se eu acho que ele morreu na cruz. Isso. Eu acho que sim, porque isso era muito comum, né? Na época. Existem algumas coisas, Celso, se você me permite, só para... Claro. A cruz era um símbolo de tortura, né? Não sei quanta quantidade de pessoas que foram mortas antes, durante e depois da passagem de Jesus, né? E a cruz não era só aquela forma que nós temos, né? Era o madeiro, né? Que o cara era pregado no madeiro, que era o termo correto. A cruz virou muito tempo depois. Tirando os significados simbólicos ali, né? Que alguns segmentos falam sobre a questão da cruz. Ela era um veículo de poderio romano para humilhar a pessoa. As pessoas eram crucificadas nuas, a cruz ficava alguns poucos centímetros acima do chão. Aquelas imagens que nós temos famosas, daqueles grandes quadros, que aquelas cruzes altíssimas, aquilo ali é só uma questão estética, porque a cruz ficava baixa, porque era um sofrimento ali para a pessoa, era um negócio, uma das piores formas de execução que se tem até hoje. A pessoa ia morrendo lá, tendo vários problemas ali, pulmão, e cachorro que vinha comer o pé das pessoas. Era um negócio muito feio isso, você entende? Então, assim, até me parece que na Segunda Guerra Mundial muitos judeus foram mortos em campo de concentração em cruz, na China, parece que foram. Isso até algum tempo atrás ainda era feito em alguns lugares. Pois é, e tem mais perguntas. Querem saber se você ilustra no livro o que aconteceu com a vida de Jesus da infância até os 33 anos.
É o Nilson Paulo, né? O Nilson, olha, no livro, em 2 momentos, se não me engano, no primeiro livro e no último, é feita uma menção a ele como um viajante. Você entendeu? Eu não explico muito bem o que é. No quadrinho eu não fiz isso. Eu segui uma narrativa, um esqueleto, digamos assim, muito em cima do canônico, ou seja, nascimento, e do nascimento eu já pulo para o batizado dele. Mas o nascimento dele é um primeiro livro, ou seja, 130, 140 páginas, que é o primeiro livro, é focado na Maria. Do nascimento dele já pula para ele no Jordão. Porque contar esse processo dele de aprendizado que ele teve dos 13 ao 30 daria um quarto livro, você entendeu? Então seria um trabalho muito grande. Então eu resolvi uma pesquisa maior, mais aprofundada, né? Então eu cheguei a ler algumas obras sobre o assunto. Algumas obras que falam que ele teve no Tibete, de um pesquisador russo, eu não lembro o nome agora, e de uma escritora que fez um livro sobre esse pesquisador russo. Existem alguns segmentos que falam que ele teve na Índia, que há um túmulo lá, onde supostamente foi um judeu que passou por lá. Tal. Existem vários segmentos ali. Alguns outros falam que ele foi iniciado no que seria um gênese do que viria a ser a Ordem Rosa Cruz, que ele teve no Egito. Tem vários segmentos, entendeu? Então, no caso, como não se trata de um quadrinho de pesquisa, né? A pesquisa serviu para fazer uma obra de ficção, mas para fazer tudo isso eu precisaria dar uma estudada. Eu esticaria muito a obra, você entendeu? Então eu optei a só mencionar isso vagamente ali em 2 momentos ou 3 do livro. Maravilha. Eu acabei de postar novamente a capa aí dos 3 livros, que tem uma cor, né? As cores, os traços, é algo assim que me chama muita atenção. A forma... O Omar Vinoli, aí, que é o meu parceiro aqui, que fez a arte final e as cores da capa. Ele é um grande colorista. Ficou realmente um efeito assim fantástico. Laudo, além dessa trilogia, conta um pouquinho, o que mais você já fez? Se você tiver fotos aí, coloca aí pra gente, por gentileza. Olha, como eu falei, eu trabalho muitos anos com quadrinho. Desculpa, depois eu não entendi o que a Valquíria de Bortoli pergunta. Valquíria? Vamos ver aqui. Como diz nosso amigo Chave, ela fez um comentário relacionado a Madalena, que segundo as pesquisas não era prostituta, né? Eu não sei se ela fez algum outro comentário aqui, mas quando a Bíblia se refere a nuvens, que fala e que luz e que não dá marcha ré, é possível que seja... Não, eu já sei o que é. Ela tem um estudo, ele tem um estudo sobre nuvens, né? Que a Bíblia fala inúmeras vezes sobre nuvens. Se você relata alguma coisa de nuvens, que essas nuvens talvez não sejam bem nuvens. Eu estou por dentro, Aí a gente entra num outro campo que está no mesmo, né? Tem a tal nuvem que os judeus seguiam lá do Moisés, né? A Valquíria deve saber disso ali, né? Que tem gente que fala que é disco voador, que era a própria estrela de Belém, né? Uma estrela que conduziu, digamos que a história realmente aconteceu, né? Uma estrela, ela não anda, né? Ela guiou o grupo dos 3 magos ali. Então, assim, existem essas teorias. No livro eu não deixo muito claro, não. Mas no primeiro livro, né, que conta só para responder a pergunta dela aí, eu já te respondo, você me perguntou, Celso. No livro,
os magos ali, eles não aparecem como reis, porque, no meu entender, com alguns estudiosos que eu conversei, e inclusive livros que eu li, eles não eram reis, eles eram magos, eles eram estudiosos das estrelas, eles eram místicos, né? Então, eles não eram reis, eles eram magos, eles eram ligados ao Zoroastro, né? Então, essas coisas. Como você não podia ter essa questão, a igreja não podia pôr essa questão magia dentro de um segmento católico ali, então entrou essa questão dele ser essa questão deles virarem reis magos, né? Mas existe esse mito, né? Essa história que seria supostamente uma nave que guiou ali os magos, enfim. No livro eu não parto muito para esse campo, eu fico dentro da questão mística da história mesmo ali, eu não elucido muita coisa dessa questão ufológica, nada, eu permaneço dentro de um campo ali. Agora sim, o Celso, eu faço há muitos anos, eu faço quadrinhos, a gente fala desde o começo dos anos 80. Talvez o Yeshua tenha sido, até o momento, o meu trabalho de maior envergadura, em todos os sentidos, de tempo que eu levei para fazer, de me debruçar mesmo, de me dedicar a uma produção, a me entregar, a entregar numa obra. Mas tem alguns outros trabalhos meus mais relevantes também, que são mais conhecidos também, por exemplo, eu lancei em 2010 o Histórias do Clube da Esquina, que pelo nome dá para entender, né, que é uma homenagem que eu fiz ao pessoal do Clube da Esquina, o Milton Nascimento, o Beto Guedes, foi um trabalho que eu fiz mais ou menos ligado a eles, né? Eles têm um museu do Clube da Esquina ali, e por meios ali, quando a gente quer uma coisa ali, as coisas acabam acontecendo. E eu acabei conhecendo eles ali, propus fazer um livro para eles, e foi uma homenagem minha também. Eu já fiz durante muito tempo uma série para a revista Sex, que aí já vamos para um outro, né? Com uma personagem ali que durou muitos anos, que foi a Tianinha. Fiz uma adaptação recente do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que é um texto que eu gosto muito. Eu levei esse projeto para a editora. Enfim, tem várias coisas que sempre teve um trabalho que eu fiz no final dos anos 80, publiquei no começo dos anos 80, faz muitos anos já, que acho que ele chamava O Duelo. Ele foi um trabalho publicado de forma independente, ele foi, acho que, o primeiro trabalho ali que eu esbocei ali um interesse de mexer com questões espirituais, com questões místicas, um aprendizado mesmo ali. Acho que estava começando um aprendizado meu ali, pessoal, e como autor ali nos quadrinhos. Mas tem muita coisa, mas o Yeshua, eu acredito que ele é um divisor de águas dentro do que eu faço. Não tanto pelo lado técnico como desenho, embora seja, acho que, o trabalho meu de maior envergadura como desenhista, mas no campo das ideias mesmo. Interessante, né? Ou seja, você tem uma amplitude de trabalho, de assuntos, eu acho que para fazer muito mais livro ainda, fala a verdade, né? Olha, assim, existem... algumas coisas se definiram nesses anos aí que eu estou produzindo o Yeshua. Esse assunto, essa questão da busca pessoal, de um maior entendimento da vida, da questão espiritual, e aí sem nenhuma ligação com religião nenhuma, embora a gente tende a criticar o termo religião, né? Que religião nada mais é que o termo, né, que todo mundo sabe que é religar, né? Mas sem estar ligado a instituições, mas a uma questão mais humana da coisa.
mais o ser humano com o sagrado, isso me delimitou algumas ideias na cabeça. Se realmente, Celso, tenho muitas ideias na cabeça, eu estou peneirando para pelo menos conseguir fazer algumas, assim, né? Mas principalmente produzir o Onde Tudo Está, esse último, ele veio numa maturidade minha. Eu tenho 50 anos e então é um melhor entendimento das coisas. Então ele fecha eu fechei um trabalho de 13 anos de feitura, mas ele me abriu um maior entendimento para o que vem à frente, né? No momento eu não estou trabalhando numa história, eu já estou trabalhando num novo livro, mas ele não tem essa pegada espiritual, mas é um respiro que eu estou dando para um próximo, entendeu? Entendi. Legal. Muito... Agora, desculpa, Celso, fala. Fechar um raciocínio aqui, eu tinha sumido aqui a ideia, agora voltou. Mas assim, tem uma coisa que é muito curiosa, porque o final do Yeshua, esse final que ele morre na cruz, e turma brinca, todo mundo sabe, mas a forma que eu conto na história em quadrinhos foi pensado lá em 2000. Mas todo esse processo de aprendizado pessoal e como artista, ao longo desses 13 anos, tive muitas vivências pessoais muito fortes, tanto em questões espirituais, como pessoais, como artísticas mesmo, que moldaram muita coisa para eu fazer esse último livro. Então, tudo veio no seu tempo, né? Quer dizer, se eu conseguisse ter feito isso, sei lá, 5 anos atrás, provavelmente eu não faria com o tempero que eu fiz esse último, entendeu? Então, às vezes o tempo que você leva para fazer uma coisa, né? Porque você fala, você levou 13 anos para fazer esse quadrinho, muito tempo, realmente, e normalmente não se levaria, né? É lógico que eu trabalho como ilustrador, produzi outros livros, né? Então isso tudo fui fazendo paralelo. Então todo esse aprendizado pessoal e artista, né? E artístico, me ajudou a fechar esse livro e me prepara para os próximos, né? Entendi. Realmente, muito trabalho pela frente. Laudo, dá um toque para as pessoas, se elas quiserem conversar com você, onde encontra você, onde encontra aí um pouquinho mais da sua história, o seu site, né? Você me enviou um link com o site, de muito trabalho, muita coisa bonita. Passa aí pra gente, divulga aí onde você vai estar, os seus eventos, seus encontros, a casa é sua, pode divulgar. Ô Celso, posso rapidamente só responder do Paulo aqui, Nilson Paulo? Pode ser? Sim, eu não vi que tinha mais perguntas aqui, pode responder. Ele fala do Jesus filho de Pantera com TH. Ele sendo assim, ele seria ariano, por isso os judeus mandaram matá-lo. Não, existe um texto apócrifo. Eu li muito texto apócrifo, li um monte. Muitos são maravilhosos, são fantásticos. O de São Tomé, o São Tomás ali, tem que ser lido. Mas tem alguns também que... Agora, esse do Pandira também, Jesus Ben Pandira, né? Ele foi um apócrifo de origem grega, se não me engano. Ele acho que é um dos poucos que foram feitos para denegrir a imagem de Jesus. O que acontece? Esse Ben Pantera foi segundo esse apócrifo, ele foi um oficial romano que, na verdade, teria seduzido a Maria. E daí ela engravidou. Então, da onde se gerou toda uma possível história que ela tenha sido fertilizada por um anjo e bibibi bababá, essa história toda. Então existe o Ben Pantera, do que eu conheço, do que eu estudei, vem daí, entendeu? Mas ele é um apócrifo, isso não é nada assim oficial como a própria história de Jesus canônica, né? Mas, Celso, então, eu tenho um site que é o www.estudiobandadesenhada.com.br,
que tem trabalhos meus e do meu parceiro do Omar. Tem tiras em quadrinho lá que a gente posta quase todo dia, todo dia. E tem trabalhos de nossa ilustração. Eu tenho um blog que é o www.bandamamal, né? Bandamamão, sem o acento, .blogspot.com.br, que eu atualizo ali semanalmente, batendo um papo com as pessoas, falando do que está rolando, de trabalhos meus. E eu tenho um perfil no Facebook, que é o Laudo Ferreira Júnior. Quem quiser lá me adiciona, a gente bate um papo lá. Laudo Ferreira Júnior no próprio Facebook, certo? Celso, eu queria, só para fechar, pelo menos aqui, eu queria convidar quem for de São Paulo. Opa, posso? Por favor. Na quinta-feira, dia 3 de julho, a partir das 7h30, eu vou estar participando de um evento chamado Dossiê HQ, que é numa livraria chamada Gibiteria. É uma livraria de quadrinhos, de livros em quadrinhos, que ela é na Praça Benedito Calixto, 158, primeiro andar. Eu vou estar lá batendo um papo com um roteirista chamado Lilo Parra, um querido amigo meu, um grande roteirista. É esse papo que eu tive com você, eu vou estar vou ter com ele lá, esse daí. Vou bater um papo com ele lá sobre o Yeshua. Olha, então, para quem mora em São Paulo, aí uma grande oportunidade de conhecer essa obra e também Laudo Ferreira ao vivo. Laudo, suas considerações finais, meu amigo, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes da Rádio da Terra nessa noite? Ô Celso, eu queria primeiro agradecer o carinho teu ali, né? A sua reciprocidade ali, a sua atenção comigo ali, né? O seu interesse da gente fazer esse bate-papo, de conhecer meu trabalho. Agradecer o pessoal aqui que está no chat, aí, teus ouvintes, aí, o carinho deles. Quem adquirir a obra, espero que gostem. Acho que é um trabalho feito com amor, com carinho, muito aprendizado. Tal. E eu costumo dizer o seguinte: a arte, às vezes ela não cura o artista, mas às vezes ela cura os outros, ela tem esse poder curativo. Às vezes o próprio artista não se cura, mas os admiradores daquela determinada arte se veem curados. Então eu acredito muito no poder curativo da arte, no poder transformador, né? Então ela é fundamental para a nossa vida. Eu acho que sem a arte, qualquer tipo de arte, qualquer manifestação artística, acho que ela é fundamental para a nossa vida, desde quem faz a arte, de quem aprecia a arte, sabe? Aquela mesma dona de casa que fica na cozinha cantando música ali, qualquer coisa, ela tem esse poder transformador. E eu agradeço a você o trabalho que você faz. É muito importante hoje em dia. A gente vive um mundo hoje em dia de muita intolerância, muita falta de paciência com o outro, né? Como o doutor Gustavo Tralli estava falando agora há pouco, televisão hoje em dia só traz coisa ruim para a gente em todos os sentidos. Então, assim, é fundamental que a gente procure passar sempre a melhor possibilidade de vida, de melhor entendimento das coisas, procurar entender mesmo, não brigar com os outros sem entender o que a pessoa está falando, você entendeu? Ter mais paciência com as coisas e ter um melhor entendimento. A gente está entrando num momento de mudança, de muita coisa está acontecendo. A gente tem que estar conectado com as coisas, tem que estar conectado com o nosso coração, tem que estar conectado com Deus, acreditando ou não, né? Isso não importa se você... É muito importante você estar conectado com a vida e com as coisas boas, né? Então, é isso que eu queria deixar para você, para todo mundo aí. Muito obrigado aí. Uma boa noite para todos aí, uma boa semana.
Laudo, muito obrigado também por seu trabalho, por seu carinho, dedicação. E pode ter certeza, quando você tiver lançamentos, quando você tiver algo para trocar e precisar aí de um apoio na divulgação, a Rádio da Terra já está aqui para isso. Conte sempre com a gente e Obrigado. que seu caminho seja breve, lindo e ao mesmo tempo suave para a luz. Muito obrigado. Obrigado, Celso. É isso, amigos. Mais uma noite de grandes bate-papos, aprendizados, estilos diferentes. Que a nossa jornada seja breve para a luz, que a nossa jornada seja linda e muito breve para o caminho da luz, que será, ao mesmo tempo, definitiva, eterna. Breve para chegar e eternamente para curtir, compartilhar. Espero que todos vocês tenham curtido mais uma programação da Rádio da Terra. Amanhã teremos leitura de oráculos, falando sobre espiritualidade. Também teremos uma entrevista com a artista plástica Simone, que tem um projeto Uma Rosa para o Mundo. Muito legal, muito interessante. Estive com ela em São Tomé das Letras, no final de semana passado. E muita coisa boa ainda pela frente. Coloquei o link aí do Reconnect, Reset to Reconnect, o nosso evento que será dia 12 de julho, está chegando. Quem quer participar, quem vai participar desse momento de reconectar, desconectar das parafernálias modernas e reconectar com o natural, com a terra, com o chão. É isso aí, chegando dia 12 de julho. Quem for participar, entre em contato diretamente comigo, tá ok? Um abraço no coração de cada um de vocês e até amanhã.